Fernando Molica busca de normalidade depois de um decênio de conflitos é maior tarefa de Lula. Ano de 2023 marcará os 10 anos das manifestações que viraram o país de cabeça para baixo. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos para notícia. O resgate de um mínimo de normalidade institucional é talvez a principal tarefa para o presidente eleito Lula PT, que assumirá o governo no início do ano que marcará a passagem do decênio mais complexo da história do país. Um período iniciado em 2013 com as grandes manifestações e que, agora acompanha bloqueios de estradas e manifestações diante de quartéis de cidadãos que pedem um golpe militar. Só para lembrar, no fim de 2012, assustada com o crescimento da inflação, Dilma Rousseff, PT então presidente, pediu a prefeitos para que fossem adiados os aumentos das passagens de ônibus que costumavam ocorrer em janeiro, mês de férias escolares, o que costumava desestimular eventuais protestos. Os reajustes foram jogados para junho, o que gerou pequenos protestos. Ao reprimir manifestações com violência, a polícia contribuiu para o crescimento das mobilizações que rapidamente se espalharam por um país que, passado um período de alguma prosperidade, queria mais direitos e salários e menos corrupção. A pauta contra o aumento de 20 centavos nas passagens foi substituída por uma mais ampla, difusa e indefinida. O importante era botar o bloco na rua, o enredo podia ficar para depois melhor. Cada ala tinha o próprio enredo. E vieram os atos gigantescos, a grave violência policial se juntou ao quebra-quebra dos black blocs. Na sequência, como num roteiro de filme de muita ação e pouca reflexão, entraram em campo a Lava Jato, não vai ter Copa, a Copa, os xingamentos e vaias a Dilma na abertura da competição, o 7-1 da reeleição da presidente e a contestação do resultado das urnas pelo seu adversário no segundo turno, Aécio Neves PSDB. Frustrado com a derrota do Tucano, boa parte de seu eleitorado reiniciou o ciclo de manifestações, que passaram a ter como alvo o PT. O primeiro grande ato aconteceu em São Paulo em 2015, 2 meses e 15 dias depois da nova posse presidencial. O PIBinho de 2014, crescimento de 0,5%, anunciava que a recessão batia a grave porta, as que medidas tomadas pelo governo para segurar artificialmente a economia não ficavam mais de pé. Na presidência da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB, tratava de complicar ainda mais a vida de Dilma, e a palavra impeachment começou a ser pronunciada fora do breu das tocas. A presidente foi deposta a seu vice, Michel Temer. PMDB agiu nos bastidores e trocou o papel decorativo pelo de protagonista. Lula foi condenado, impedido de disputar a eleição sem rumo, com o sistema político-partidário destroçado. O país estacionou diante da porta de um outrora obscuro deputado federal que, justiça seja feita, jogou parado a maior parte do tempo. O descompasso do Brasil é que tratou de levá-lo ao volante. No governo, Jair Bolsonaro comandou o país com a sutileza de motorista de um daqueles brinquedos de parque de diversões, conhecido como bate-bate. Os motoristas daqueles carros elétricos não disputam qualquer corrida, têm como objetivo colidir com os outros veículos. A pandemia e a ação errática do governo federal sepultaram qualquer esperança de se botar ordem no jogo, e tome de bate-bate. No ano passado, mais emoção, depois de tanto respaldar a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal acionou o próprio VAR com 3 anos de atraso e levou Lula de novo para a disputa eleitoral. O Brasil parecia ter chegado a 2022 cansado de guerra, mas o processo eleitoral mostrou que ainda havia flechas a serem disparadas. Dividido, o país deu a Lula uma vitória apertada, até a diferença de 2 milhões de votos consolidou os antagonismos, deu força para questionamentos golpistas e ameaças sabotar iniciativas do próximo governo. A demora de Lula em apresentar diretrizes mais claras, principalmente no campo econômico, o insaciável apetite do Centrão, o assanhamento de boa parcela dos militares e a avidez de um mercado que, pela indignação e nervosismo, parece ter passado os últimos 4 anos de férias na Suíça, colaboram para complicar o cenário. 10 anos depois de partir para o tudo ou nada, o Brasil precisa de um mínimo de tranquilidade. É necessário trocar os chutões pelos passes com a bola no chão. Na campanha, Lula declarou que seu eventual governo não seria do PT, mas de todos que o apoiaram.
fará ainda melhor se conseguir ao menos acalmar uma parte dos que estiveram contra ele. Em tempos de Copa vale lembrar o gesto de Didi, o maior craque do Mundial de 1958. Na partida final, os suecos, que jogavam em casa, marcaram o primeiro gol, que levou boa parte dos jogadores brasileiros ao desespero, a temer por uma derrota como a de 1950. Didi então pegou a bola, colocou-a debaixo do braço e foi calmamente para o centro do campo. Aos colegas que pediam mais rapidez, ele prescrevia tranquilidade, lembrava que nosso time era muito melhor e queria virar o jogo. Deu certo. Não vai ser fácil para Lula repetir o feito do jogador do Botafogo. Quase metade do estádio xinga o futuro presidente antes mesmo de ele sair do vestiário. Muita gente quer até que a partida sequer seja disputada. O gramado é perigoso, cheio de buracos. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Mas cabe ao petista fazer com que o jogo segue até o fim e que 2023 marque o fim de uma década marcada por chutes na canela, invasões de campo, agressões ao juiz e brigas na arquibancada.